Em 551 a.C., em uma pequena aldeia no estado de Lu, nasceu uma criança que mudaria o curso da civilização humana. Seu pai morreu quando ele tinha 3 anos. Sua mãe o criou na pobreza. Ele nunca exerceu poder político significativo. Nunca liderou um exército. Nunca conquistou território. No entanto, 2.500 anos depois, mais de 1 bilhão de pessoas ainda organizam suas vidas de acordo com os princípios que ele estabeleceu. Seu nome era Kong Qiu, mas a história o conhece como Confúcio. E a filosofia que ele criou não apenas moldou a China antiga, como a construiu. Todas as dinastias que governaram por 2.000 anos reivindicaram legitimidade por meio de seus ensinamentos. Todos os estudantes que passaram nos exames imperiais memorizaram suas palavras. Toda a estrutura familiar, toda a relação social, todo o conceito de dever e moralidade remontam às ideias que ele formalizou durante 70 anos de ensino e peregrinação. Mas Confúcio não estava tentando criar uma religião ou construir um império. Ele estava tentando responder a uma pergunta mais simples: como podemos viver juntos sem nos destruirmos uns aos outros? A China de sua época estava mergulhando no caos. A velha ordem estava ruindo. A violência se alastrava. E um homem acreditava que a solução não estava em mais leis ou armas mais poderosas, mas em pessoas melhores. Esta é a história de como Confúcio pegou os fragmentos de uma civilização moribunda e os forjou em uma filosofia tão poderosa que sobreviveria a todos os impérios que tentaram suprimi-la. Acompanharemos sua jornada em 3 atos. A formação, onde um menino pobre se torna o maior mestre da China. A peregrinação, onde suas ideias são testadas pela brutal realidade de estados em guerra. E o legado, onde sua filosofia se transforma de sabedoria rejeitada no alicerce da civilização contínua mais longa do mundo. O mundo fragmentado. Para entender Confúcio, é preciso primeiro entender o mundo em que ele nasceu. O ano de 551 a.C. situa-se no meio do que os historiadores chamam de período da primavera e outono, nome derivado da crônica que registrou seus eventos. Mas não havia nada de poético no que de fato estava acontecendo. A China ainda não era a China que conhecemos. O território estava dividido em dezenas de estados, todos teoricamente sujeitos à dinastia Zhou, mas na realidade operando como reinos independentes. O rei Zhou detinha o trono apenas nominalmente. O poder real pertencia aos senhores regionais, que viviam em constante conflito. O estado de Lu, onde Confúcio nasceu, ficava no que hoje é a província de Shandong. Era um pequeno estado, encurralado entre vizinhos maiores e mais agressivos. Guerras irrompiam constantemente. Não as grandes campanhas das dinastias posteriores, mas conflitos fronteiriços brutais onde aldeias eram incendiadas, populações escravizadas e linhagens familiares inteiras extintas. Mas a violência era apenas um sintoma. A verdadeira crise era o colapso moral. Os costumes ancestrais, os rituais e tradições que mantinham a sociedade unida por gerações estavam se desfazendo. Senhores feudais assassinavam seus governantes. Filhos matavam pais para reivindicar a herança. Cerimônias sagradas eram realizadas com desprezo ou abandonadas por completo. Os laços que uniam as pessoas, o entendimento mútuo sobre como se comportar uns com os outros, estavam se desfazendo. Confúcio cresceu testemunhando essa desintegração. Sua família tinha ascendência nobre, mas havia caído na pobreza. Seu pai, Shuliang Xianhe, era um oficial militar de baixa patente, que morreu quando Kong Qiu ainda era criança. Sua mãe, Yan Zhengzai, ficou sozinha para criá-lo, o que significava criá-lo na pobreza. Na China antiga, a pobreza não se resumia a dificuldades materiais. Significava invisibilidade social.
A rígida estrutura de classes que mais tarde seria associada ao confucionismo já estava presente, ainda que de forma rudimentar. Quem nascia nas classes mais baixas permanecia nelas. A educação era privilégio da aristocracia. Cargos importantes eram herdados, não conquistados. Um menino pobre, mesmo de sangue nobre, não tinha perspectivas realistas de alcançar influência ou respeito. Mas Confúcio recusou-se a aceitar isso. Desde a infância, demonstrou uma obsessão por rituais e cerimônias. Enquanto outras crianças brincavam, ele arrumava recipientes e praticava os movimentos de sacrifício. Sua mãe o flagrava recriando cerimônias religiosas com quaisquer objetos que encontrasse, tratando cada gesto com absoluta seriedade. Isso não era apenas uma brincadeira. O ritual na China antiga não era mera formalidade. Era como o significado era criado e mantido. Cada gesto em uma cerimônia carregava um significado. O ângulo preciso de uma reverência. As palavras exatas de uma oferenda. A sequência correta de movimentos. Essas não eram regras arbitrárias. Eram uma linguagem, uma forma de expressar as relações entre as pessoas, entre os vivos e os mortos, entre a terra e o céu. O jovem Kong Qiu pressentiu algo que se tornaria central em sua filosofia. Quando as pessoas deixavam de realizar rituais corretamente, não estavam apenas quebrando regras. Estavam rompendo conexões, esquecendo o que significava ser humano em relação aos outros. A educação... Confúcio era autodidata. Sem dinheiro para uma educação formal, ele precisava encontrar outras maneiras de aprender. Buscava qualquer pessoa que possuísse conhecimento. Anciãos que se lembrassem das cerimônias antigas. Músicos que preservassem canções tradicionais. Escribas que soubessem ler os textos clássicos. Oferecia seu trabalho em troca de ensinamentos, atuando como contador, pastor, qualquer coisa que lhes desse acesso ao conhecimento. Sua sede de conhecimento era total. Ele estudou o Livro das Canções, uma antiga coleção de poemas que capturava a sabedoria e os valores das gerações anteriores. Memorizou o Livro dos Documentos, registros históricos dos grandes reis sábios que governaram com perfeita virtude. Aprendeu os rituais descritos em textos que já eram antigos quando ele era jovem. Mas Confúcio não se limitava a memorizar. Ele refletia, questionava, buscava padrões subjacentes ao que aprendia. Por que os antigos reis triunfavam? O que legitimava seus governos? O que mantinha suas sociedades unidas quando a força sozinha não era suficiente? Ele encontrou a resposta em um conceito que se tornaria a pedra angular de sua filosofia, Ren, geralmente traduzido como benevolência ou humanidade. Mas nenhuma das duas palavras captura seu significado completo. Ren é a qualidade de ser plenamente humano em relação aos outros. É empatia, compaixão e sensibilidade moral, tudo interligado. É o que nos torna capazes de reconhecer a humanidade nos outros e responder de forma apropriada. O caractere, para Ren, combina o símbolo de pessoa com o símbolo de dois. Um único indivíduo não pode possuir Ren isoladamente. Ele só existe em relação no espaço entre as pessoas, na qualidade de como nos tratamos uns aos outros. Confúcio percebeu que os antigos reis sábios governaram com sucesso, não por serem fortes, mas por cultivarem o Ren em si mesmos e o inspirarem nos outros. Eles lideravam pelo exemplo moral e não pelo medo. Tratavam seus súditos com o mesmo cuidado que um pai demonstra por um filho. E o povo respondia não com obediência relutante, mas com genuína lealdade e amor. Essa percepção foi revolucionária. No mundo de Confúcio, poder significava força. Os senhores feudais mantinham o controle por meio da força militar e de punições severas. A ideia de que a virtude moral poderia ser uma forma de poder, que a bondade poderia inspirar lealdade com mais eficácia do que a violência, contradizia tudo em que os governantes da época acreditavam.
Mas Confúcio viu isso em ação nos textos antigos. Viu isso nas histórias dos reis Wen e Wu, que fundaram a dinastia Zhou, não apenas por meio de conquistas, mas também conquistando o coração do povo através de um governo justo e virtuoso. Viu isso no Duque de Zhou, que serviu como regente com tamanha dedicação altruísta que se tornou o modelo do ministro ideal. Para Confúcio, essas ideias não eram mitos, eram projetos. Elas provavam que outra forma de organizar a sociedade era possível, que o caos e a violência não eram inevitáveis, que a natureza humana podia ser cultivada para o bem em vez de ser reprimida pelo medo. O professor surge. Por volta dos 20 e poucos anos, Confúcio já havia conquistado certa reputação. As pessoas notavam o jovem pobre que falava com autoridade sobre rituais antigos e textos clássicos. Estudantes começaram a procurá-lo, pedindo-lhe que explicasse os costumes antigos, que lhes ensinasse o que ele próprio havia aprendido. Isso era inédito. Na China antiga, o ensino era reservado a funcionários da corte que instruíam os filhos da nobreza. A ideia de um professor particular aceitar alunos com base na capacidade e não no nascimento era radical. Mas Confúcio não se importava com precedentes. Ele anunciou um princípio que ecoaria pela história. Na educação não há distinções de classe. Qualquer um que se aproximasse dele com sincero desejo de aprender, que pudesse oferecer ao menos o menor sinal de respeito, talvez um feixe de carne seca, ele aceitaria como aluno. Rico ou pobre, nobre ou plebeu, talentoso ou lento, não importava. O que importava era a vontade de se aprimorar. Seu método de ensino era diferente de tudo que os alunos já tinham experimentado. Ele não dava palestras. Ele questionava, apresentava uma situação, um trecho de um texto clássico ou um dilema moral, e em seguida perguntava aos alunos o que eles pensavam. Ele os incentivava a pensar por si mesmos, a descobrir princípios em vez de memorizar regras. Um aluno podia receber uma resposta para uma pergunta, enquanto o outro recebia uma resposta completamente diferente para a mesma pergunta. Quando questionado sobre o motivo, Confúcio explicou que cada aluno precisava de uma orientação diferente, baseada em suas fraquezas e pontos fortes. Aquele que era muito cauteloso precisava ser encorajado a agir com ousadia. Aquele que era muito impulsivo precisava aprender a ter autocontrole. O currículo principal focava em 6 artes: ritual, música, arco e flecha, condução de bigas, caligrafia e matemática. Mas essas não eram apenas habilidades. Cada uma era um caminho para o autodesenvolvimento, uma forma de refinar o caráter e desenvolver a virtude. O ritual ensinava decoro, a capacidade de agir adequadamente em qualquer situação. A música cultivava a harmonia, sintonizando as emoções para a expressão correta. O arco e flecha desenvolvia foco e autodisciplina. A condução de bigas exigia coordenação e atenção aos outros. A caligrafia demandava precisão e sensibilidade estética. A matemática treinava a mente para pensar com clareza e lógica. Por meio dessas práticas, os alunos não estavam apenas aprendendo informações. Eles estavam se transformando, tornando-se Junzi, a pessoa superior, o ideal confucionista do que um ser humano poderia se tornar. O Junzi não é definido pelo nascimento ou talento, mas sim pelo cultivo. É alguém que se esforçou para desenvolver a virtude, que age de acordo com princípios morais em vez de interesses próprios, que trata os outros com respeito e compaixão, que mantém a integridade mesmo quando ninguém está olhando. Esse conceito foi revolucionário. Em uma sociedade onde o status era herdado e fixo, Confúcio ensinava que o valor moral podia ser alcançado por qualquer pessoa disposta a se esforçar. O nascimento podia conferir vantagens, mas não tornava alguém superior. Somente o cultivo do caráter poderia fazer isso. Seus alunos o adoravam. Chamavam-no de Mestre Kong, Kong Fuzi, nome que os estudiosos latinos mais tarde traduziriam como Confúcio.
registravam seus ditos, suas piadas, suas observações casuais. Observavam como ele tratava as pessoas, como se portava, como reagia às adversidades. O que eles viram foi um homem que vivia de acordo com seus princípios. Confúcio não apenas ensinava a etiqueta, ele a personificava. Cada gesto seu demonstrava respeito pelos outros. Sua fala era ponderada e reflexiva. Mesmo na pobreza, ele manteve a dignidade. Mesmo frustrado, permanecia paciente com os alunos sinceros. Mas ele também podia ser severo. Quando os alunos eram preguiçosos ou insinceros, quando aprendiam palavras sem compreender os princípios, quando realizavam rituais mecanicamente sem apreender seu significado, Confúcio se tornava incisivo, até mesmo irado. Ele exigia autenticidade. Melhor ser honestamente ignorante do que falsamente conhecedor. O sonho de servir. Ensinar satisfazia Confúcio intelectualmente, mas não era suficiente. Ele havia descoberto princípios que poderiam curar uma sociedade fragmentada, mas princípios trancados em uma sala de aula não podiam mudar o mundo. Ele precisava colocar suas ideias em prática. Ele precisava de poder político. Isso se tornou sua obsessão. Não o poder pelo poder em si. Ele não tinha interesse em riqueza ou status, mas o poder como um meio de demonstrar que a virtude poderia governar eficazmente. Ele queria provar que um Estado governado segundo princípios morais poderia prosperar. Poderia se tornar forte sem crueldade, próspero sem exploração, estável sem medo. Ele começou a buscar cargos oficiais em Lu. Seu conhecimento de rituais e de história o tornava valioso para funções cerimoniais. Foi nomeado para cargos menores, supervisionando celeiros e gerenciando obras públicas, posições que lhe proporcionaram experiência administrativa, mas nenhuma influência real sobre as políticas. Ainda assim, desempenhou todas as suas funções com absoluta dedicação. Ao gerir os celeiros, assegurou uma distribuição justa e registros precisos. Ao supervisionar a construção, tratou os trabalhadores com respeito e manteve elevados padrões de qualidade. Demonstrou ser competente, confiável e incorruptível. Sua grande oportunidade surgiu por volta de 500 a.C., quando ele tinha 50 anos. O governante de Lu, o Duque Jing, o nomeou ministro do crime, essencialmente o chefe da justiça do Estado. Finalmente, Confúcio tinha uma posição onde seus princípios podiam moldar as políticas. Os resultados foram notáveis. Os índices de criminalidade caíram. Confúcio implementou políticas baseadas na educação e na influência moral, em vez de punições severas. Ele acreditava que a maioria das pessoas cometia crimes não por serem más, mas por não terem recebido a educação adequada ou porque a sociedade não havia suprido suas necessidades básicas. Ele estabeleceu padrões claros de conduta e garantiu que todos os compreendessem. Removeu funcionários corruptos que exploravam o povo. Trabalhou para assegurar que até os cidadãos mais pobres tivessem acesso à justiça. E quando a punição se fazia necessária, aplicava-a de forma proporcional e consistente, para que as pessoas entendessem as consequências de seus atos. Segundo relatos posteriores, talvez exagerados, mas reveladores do que as pessoas acreditavam que ele era capaz, Lu tornou-se tão organizado sob sua influência que as pessoas pararam de trancar as portas. Objetos perdidos na rua permaneciam intocados até que seus donos os recuperassem. Os mercados funcionavam honestamente sem supervisão. O Duque Jing ficou tão impressionado que promoveu Confúcio ainda mais. Por um breve momento, pareceu que seu sonho poderia se realizar. Ele poderia transformar Lu em um estado modelo, prova de que as virtudes ancestrais poderiam criar prosperidade e estabilidade modernas. Mas então, a política interveio.
As famílias poderosas que de fato controlavam Lu, os 3 clãs Huan que haviam reduzido o duque a uma figura decorativa, viam Confúcio como uma ameaça. Suas reformas desafiavam seus privilégios. Sua ênfase na meritocracia ameaçava suas posições hereditárias. Sua autoridade moral expunha sua corrupção. Precisavam removê-lo do cargo sem transformá-lo em mártir. Então, usaram um plano que revela muito sobre a natureza humana e a manipulação política. Enviaram ao duque um presente de um estado vizinho: 80 belas dançarinas e 120 belos cavalos. O duque Jing ficou fascinado. Passou dias assistindo às dançarinas, negligenciando seus deveres e ignorando seus ministros. Confúcio ficou horrorizado. Não pelas dançarinas em si, mas pelo que o presente representava: a subordinação da virtude ao prazer, a corrupção das prioridades adequadas, a redução de um governante a alguém que podia ser manipulado pelo entretenimento. Ele tentou repreender o duque, lembrando-o de suas responsabilidades. Mas o duque, absorto em suas novas diversões, o dispensou. A afronta final veio quando o duque não observou um ritual sagrado adequadamente e, quando finalmente o realizou, negligenciou enviar a Confúcio a sua parte devida da carne sacrificial. Uma afronta deliberada que sinalizava a retirada de seu favor. Confúcio renunciou. Aos 55 anos, com sua maior oportunidade já passada, ele abandonou a vida política. Passaria os 14 anos seguintes vagando de estado em estado, na esperança de encontrar um governante que implementasse sua visão. Nunca encontrou. A jornada começa. Deixar Lu foi como um exílio, mesmo que Confúcio o tivesse escolhido. Ele havia falhado, não como professor, pois seus alunos continuavam devotados, nem como pensador, já que suas ideias estavam se tornando influentes, mas naquilo que mais lhe importava: provar que a virtude podia governar. Ele levou consigo seus discípulos mais próximos. Estes não eram mais apenas alunos, eram companheiros que haviam dedicado suas vidas à sua visão. Variavam em idade e temperamento. Yan Hui, o mais jovem e brilhante, a quem Confúcio amava como a um filho. Zigong, inteligente e rico, que se tornaria um diplomata de sucesso. Zilu, corajoso e impulsivo, um ex-guerreiro que serviu como protetor de Confúcio. O plano deles era simples: viajar de estado em estado, oferecer serviços aos governantes e encontrar alguém disposto a implementar os princípios confucionistas. A realidade foi brutal. Eles vagaram por 14 anos, e quase todos os governantes que encontraram os rejeitaram. O problema era que Confúcio não fazia concessões. Ele não chegava às cortes oferecendo poder aos governantes. Ele chegava oferecendo a virtude de torná-los bons. Ele insistia que o cultivo moral deveria vir antes da reforma política, que os governantes precisavam se aprimorar antes de poderem aprimorar seus estados. A maioria dos governantes considerou isso um insulto. Eles queriam conselhos práticos: como conquistar os vizinhos, como arrecadar mais impostos, como controlar súditos rebeldes. Confúcio disse-lhes para estudarem textos antigos, realizarem rituais corretamente e cultivarem a virtude. Eles o consideravam ingênuo ou insano. Um governante perguntou a Confúcio sobre estratégia militar. Confúcio respondeu: "Aprendi sobre o uso de vasos de sacrifício, mas nunca aprendi sobre assuntos militares." O governante o dispensou imediatamente. Outro governante ofereceu-lhe um cargo, mas admitiu que não conseguiria implementar as políticas confucionistas, pois seus próprios ministros eram muito poderosos. Confúcio recusou, explicando que aceitar um cargo sem poder fazer o bem era simplesmente receber um salário sob falsos pretextos. A jornada tornou-se cada vez mais difícil. A comida escasseava. A hospedagem era precária. Eles viajaram por regiões desestabilizadas pela guerra, onde bandidos agiam livremente e a lei quase não existia.
Várias vezes estiveram perto da violência. Provas na natureza selvagem. O pior momento ocorreu no estado de Chen. Confúcio e seus discípulos se viram encurralados entre dois exércitos em guerra. Ninguém lhes dava comida. Ninguém lhes oferecia abrigo. Por 7 dias, ficaram isolados, sem suprimentos e com a sobrevivência incerta. Os discípulos ficaram desesperados. Alguns questionaram se os princípios de seu mestre tinham algum valor se levassem à fome. Até mesmo o fiel Zilu confrontou Confúcio. Será que o cavalheiro também sofre dificuldades? A resposta de Confúcio revelou sua convicção fundamental. O cavalheiro permanece firme nas dificuldades. O homem pequeno, quando em dificuldades, cai em excessos. Ele não estava afirmando que a virtude o protegia do sofrimento. Ele estava dizendo que a virtude determinava como você reagia ao sofrimento. O Junzi mantém a integridade mesmo na adversidade. A pessoa mesquinha abandona os princípios quando as coisas ficam difíceis. Essa é a diferença que importa. Mas manter a integridade não significava aceitação passiva. Confúcio buscava ativamente soluções. Enviava discípulos a estados vizinhos solicitando auxílio. Negociava com as autoridades locais. Encontrava maneiras de otimizar seus recursos escassos. E apesar de tudo, continuava ensinando, realizando debates, mesmo quando estavam debilitados pela fome. Por fim, eles conseguiram escapar. Um ministro de outro estado, ao saber de sua situação, enviou mantimentos e providenciou uma passagem segura. Mas a experiência os marcou profundamente. Eles haviam enfrentado o teste final. Abandonariam seus princípios quando segui-los pudesse significar a morte? Não o fizeram. Essa provação compartilhada os uniu mais fortemente do que qualquer sucesso poderia ter feito. Outros perigos se seguiram. Em um determinado momento, Confúcio foi confundido com um aventureiro chamado Yang Hu, que se parecia fisicamente com ele e havia causado problemas naquela região anos antes. Soldados os cercaram, ameaçando executá-los. Somente a explicação calma de Confúcio e a lealdade inabalável de seus discípulos convenceram as autoridades do engano. Em outro incidente, eles se depararam com um homem forte local que governava pela intimidação e queria recrutar Confúcio como uma figura legitimadora. Confúcio recusou tão firmemente que o homem se enfureceu e os deteve. Eles ficaram presos por dias até que Zigong, usando suas habilidades diplomáticas, negociou sua libertação. Em meio a todas essas provações, Confúcio jamais deixou de ensinar. Cada dificuldade se tornou uma lição, cada desafio moral, um estudo de caso. Seus discípulos o observavam enfrentar o perigo com coragem, a injustiça com protesto, a pobreza com dignidade. Eles aprendiam que os princípios não eram apenas teorias para serem discutidas, mas compromissos a serem incorporados. Os diálogos. A maior parte do que sabemos sobre Confúcio vem dos Analectos, uma coleção de seus ditos e conversas compilada por seus discípulos após sua morte. Não se tratam de tratados sistemáticos, mas sim de fragmentos, breves diálogos e respostas memoráveis a perguntas específicas. Lendo-os, você se sente como se estivesse ouvindo às escondidas as conversas de anos de peregrinação. Você ouve os discípulos perguntando sobre virtude, governança, rituais e a natureza humana. Você ouve Confúcio respondendo com precisão, adaptando-se às necessidades de cada interlocutor. Você sente o aprofundamento da relação entre mestre e alunos, à medida que a experiência compartilhada cria compreensão mútua. Algumas trocas de ideias são profundas. Quando Yan Roi pergunta sobre como alcançar o Ren, respeito, Confúcio oferece aquela que talvez seja sua declaração mais concisa de ética prática. Contenha-se e retorne à retidão ritual. Se por um único dia você se conter e retornar à retidão ritual, o mundo inteiro retornará ao Ren.
A afirmação contém várias camadas. Rand é alcançado através do autocontrole, refreando impulsos que violam relacionamentos adequados. Requer o retorno ao Li, à propriedade ritual, não ao segmento mecânico de regras, mas ao comportamento apropriado em cada situação. E essa transformação pessoal tem implicações cósmicas. O cultivo individual influencia o mundo inteiro. Outras interações revelam a personalidade de Confúcio. Ele brinca com seus discípulos. Admite incertezas. Demonstra vulnerabilidade. Quando Yan Hui, seu aluno predileto, morre jovem, Confúcio chora abertamente, exclamando: "O céu me privou, o céu me privou." Seus discípulos, constrangidos por tamanha demonstração de emoção, sugerem que ele está sofrendo em excesso. Ele responde: "Se eu não me entristecer profundamente por este homem, por quem devo me entristecer?" A humanidade naquele momento é impressionante. Confúcio, o filósofo, torna-se Confúcio, o homem, alguém que amou profundamente e sofreu quando esse amor lhe foi arrancado. Seus princípios não o protegeram da dor. Eles lhe deram a estrutura para vivenciar a dor de forma adequada, para sofrer plenamente sem ser destruído pela dor. Ele também podia ser severo. Quando um discípulo chamado Zai Wo argumentou a favor de reduzir o período de luto após a morte de um dos pais de 3 anos para 1 ano, Confúcio ficou indignado. O período de luto adequado não era arbitrário. Refletia o tempo necessário para que a dor se atenuasse naturalmente, para que a criança enlutada recuperasse o equilíbrio. Encurtá-lo artificialmente significava suprimir emoções genuínas por conveniência. Confúcio perguntou sarcasticamente a Zai Wo se ele se sentiria confortável comendo comidas finas e vestindo roupas elegantes enquanto estivesse de luto. Quando Zai Wo respondeu que sim, Confúcio o dispensou friamente. "Se você se sente confortável, então faça isso." Depois que Zai Wo saiu, Confúcio disse aos outros discípulos: "Zai Wo carece de Ren. Uma criança recebe 3 anos de cuidados dos pais. 3 anos de luto não são padrão em todo o mundo?" A troca de ideias revela a crença de Confúcio de que a emoção adequada e o ritual apropriado devem estar em sintonia. Se você não sente naturalmente um luto que exige 3 anos para ser processado, algo está errado com a sua humanidade, não com o período de luto. A missão fracassada. Os anos de peregrinação confirmaram o que Confúcio provavelmente já sabia. Sua filosofia era incompatível com sua época. O período dos reinos combatentes, que começaria formalmente pouco depois de sua morte, já estava emergindo. Os estados estavam se tornando maiores, mais militarizados e mais burocráticos. O sucesso pertencia aos governantes que abraçavam o pragmatismo implacável, e não o cultivo moral. Seu contemporâneo, Sun Tzu, escrevia A Arte da Guerra, ensinando aos governantes como vencer por meio do engano e da crueldade estratégica. Outros filósofos, os legalistas, argumentavam que a natureza humana era fundamentalmente egoísta e só podia ser controlada por meio de leis rígidas e punições severas. Essas filosofias ofereciam aos governantes o que eles desejavam: técnicas práticas para acumular poder. Confúcio propôs o oposto. Ele insistia que o poder sem virtude era tirania, que ganhos de curto prazo obtidos por meio da imoralidade criavam desastres a longo prazo, e que um Estado construído sobre o medo acabaria por ruir. Ele pedia aos governantes que aceitassem as limitações, que subordinassem seus desejos a princípios morais, que se vissem como administradores e não como senhores. Ninguém queria ouvir. Ou melhor, muitos achavam suas ideias admiráveis na teoria, mas impraticáveis na realidade. Como cultivar a virtude quando seus vizinhos estão formando exércitos? Como governar pelo exemplo moral quando criminosos ignoram sua benevolência?
Como esperar que a educação transforme a sociedade quando crises imediatas exigem soluções imediatas? Confúcio tinha as respostas. A virtude atrai lealdade com mais segurança do que o medo. A autoridade moral cria uma estabilidade que a força não consegue. A educação previne muito mais crimes do que a punição. Mas essas respostas exigiam paciência, fé e comprometimento que se estendiam para além da vida de qualquer governante. Não se viam resultados em uma década, talvez nem em uma geração. Por volta dos 70 anos, Confúcio aceitou a realidade. Nenhum Estado implementaria sua visão durante sua vida. A missão havia fracassado. Era hora de voltar para casa. O retorno... Ele retornou a Lu em 484 a.C., aos 68 anos, derrotado politicamente, mas triunfante intelectualmente. Durante sua ausência, suas ideias se difundiram. Alunos que ele ensinara décadas antes ocupavam posições influentes. Seus ditos eram citados, debatidos e expandidos. Embora nenhum Estado tivesse adotado sua filosofia integralmente, elementos dela influenciavam políticas em todo o mundo chinês. O Duque de Lu, não o mesmo que havia demitido Confúcio, mas seu sucessor, recebeu o velho mestre com respeito. Ofereceu-lhe um cargo, essencialmente honorário, que lhe proporcionava apoio financeiro, sem exigir serviço ativo. Confúcio aceitou. Ele havia provado sua integridade ao vagar por 14 anos. Não precisava prová-la mais. Seus últimos anos foram dedicados a 2 projetos que determinariam sua influência duradoura: o ensino e a edição de textos clássicos. O ensino se intensificou. A notícia de que o mestre havia retornado se espalhou. Estudantes de toda a China vieram estudar com ele. Sua escola tornou-se o centro intelectual de Lu. Discípulos que mais tarde fundariam suas próprias escolas, difundindo as ideias confucionistas por todos os cantos da China, estudaram com ele durante esses últimos anos. Mas Confúcio não se contentou apenas em transmitir conhecimento. Ele queria preservar a sabedoria dos antigos, para garantir que as gerações futuras tivessem acesso às mesmas fontes que moldaram seu pensamento. Por isso, dedicou o que lhe restava de energia à edição e compilação dos textos clássicos. Ele trabalhou no Livro das Canções, selecionando 305 poemas de um conjunto muito maior de canções folclóricas, baladas aristocráticas e hinos cerimoniais. Sua seleção criou um retrato abrangente da civilização chinesa antiga, seus valores, suas preocupações, sua compreensão das relações adequadas entre as pessoas e entre a humanidade e o céu. Ele editou o Livro dos Documentos, registros históricos de antigos reis sábios e dos princípios que nortearam seus governos. Organizou os Anais da Primavera e do Outono, a crônica histórica de Lu, acrescentando comentários morais sutis por meio de sua escolha de linguagem e ênfase. Esses textos se tornaram o currículo central da educação chinesa por 2000 anos. Todo estudante que desejasse ser aprovado nos exames imperiais precisava dominá-los. Todo erudito que reivindicasse autoridade intelectual precisava demonstrar profundo conhecimento deles. Confúcio moldou o futuro da China ao definir quais textos seriam lidos pelas gerações futuras. A morte. Confúcio morreu em 479 a.C., aos 73 anos. Segundo a tradição, ele esteve doente durante 7 dias antes de falecer. Seus discípulos reuniram-se ao seu redor, mantendo-se em vigília e seguindo os rituais de respeito e luto que ele lhes havia ensinado. Suas últimas palavras registradas foram características. Ele sonhou que estava sentado entre 2 colunas, recebendo oferendas rituais, a posição reservada aos falecidos durante as cerimônias fúnebres. Ao acordar, disse aos seus discípulos: "Nenhum governante inteligente surgiu para me tomar como mestre.
chegou a minha hora. A declaração captura tanto sua decepção quanto sua aceitação. Ele havia falhado em sua missão principal. Nenhum governante havia abraçado completamente sua filosofia. A dinastia que ele esperava que governasse pela virtude, inaugurando uma era de governo moral, jamais surgiu durante sua vida. Mas ele não morreu amargurado. Ele havia feito o que podia. Havia preservado a sabedoria ancestral. Havia ensinado alunos que levariam suas ideias adiante. Havia vivido com integridade, jamais comprometendo seus princípios em busca de conforto ou sucesso. Isso bastava. Tinha que bastar. Seus discípulos lamentaram por 3 anos, o período completo exigido para um pai. Construíram uma casa perto de seu túmulo e viveram ali, mantendo os rituais apropriados e continuando a discutir seus ensinamentos. Alguns permaneceram por ainda mais tempo. Um discípulo, Zigong, ficou por 6 anos, incapaz de deixar o local onde seu mestre repousava. O túmulo tornou-se um local de peregrinação. Os estudantes vinham prestar suas homenagens para se sentirem conectados à fonte da sabedoria que estudavam. A escola continuou, agora liderada por seus discípulos mais antigos. Os ensinamentos se espalharam ainda mais. E, lenta e imperceptivelmente, a influência de Confúcio começou a remodelar a civilização chinesa. Os discípulos espalham a palavra. Após a morte de Confúcio, seus discípulos se dispersaram pela China, levando seus ensinamentos a todos os principais estados. Essa diáspora provou ser crucial para a sobrevivência e o crescimento da filosofia. Em vez de permanecer uma escola de pensamento localizada, o confucionismo tornou-se uma rede difusa de mestres, cada um adaptando os princípios do mestre aos contextos locais, mantendo, ao mesmo tempo, seus compromissos fundamentais. Zigong, o rico diplomata, usou sua influência em várias cortes para promover os ideais confucionistas. Ele nunca afirmou igualar a sabedoria de seu mestre, mas traduziu com eficácia princípios abstratos em recomendações políticas práticas que os governantes podiam compreender. Zhengzi, um dos discípulos mais antigos, concentrou-se no ensino, estabelecendo sua própria escola que enfatizava a piedade filial como a raiz de toda virtude. Seu aluno, Zizi, que também era neto de Confúcio, desenvolveu ainda mais essas ideias, explorando os fundamentos metafísicos da filosofia moral. Mas o desenvolvimento mais importante ocorreu um século depois, com um pensador chamado Mengzi, conhecido no Ocidente como Mencius. Ele nasceu por volta de 372 a.C., cerca de um século após a morte de Confúcio, e estudou com um discípulo de Zizi. Mencius herdou a tradição confucionista e a transformou em algo mais sistemático, mais rigoroso filosoficamente e mais capaz de competir com escolas de pensamento rivais. O panorama filosófico havia mudado drasticamente. Diversas escolas agora competiam por influência. Os moístas pregavam o amor universal e rejeitavam rituais elaborados por considerá-los um desperdício. Os legalistas defendiam leis rigorosas e punições severas. Os taoístas advogavam o afastamento da sociedade e a rejeição das restrições da civilização. Os confucionistas precisavam de uma defesa mais sofisticada para suas posições. Mencius a apresentou. Ele abordou a questão fundamental que Confúcio havia, em grande parte, ignorado. A natureza humana é boa ou má? Este não era um debate abstrato. A resposta determinava que tipo de governo e educação eram apropriados. Os legalistas afirmavam que a natureza humana era má, egoísta e caótica. Portanto, leis rigorosas e punições severas eram necessárias para forçar as pessoas a se comportarem corretamente. Qualquer menção à formação moral era considerada idealismo ingênuo. Mencius respondeu com um argumento cuidadosamente construído. A natureza humana não é má. Ela contém tendências inatas para buscar para a bondade, o que ele chamou de
4 brotos: compaixão, vergonha, respeito e discernimento moral. Essas tendências não são aprendidas. Estão presentes desde o nascimento, tão naturais quanto os reflexos do corpo. Sua prova era empírica. Se você vê uma criança prestes a cair em um poço, sente alarme e compaixão instantaneamente. Você não pensa, devo sentir compaixão porque a sociedade me diz para sentir. Você simplesmente sente. Essa resposta moral imediata prova que a bondade é inata. Mas inato não significa inevitável. Os brotos da virtude precisam ser cultivados, assim como um broto precisa ser regado e cuidado para se tornar uma planta madura. É por isso que a educação é importante, não para impor a virtude à natureza má, mas para nutrir a bondade já presente. Isso resolveu uma tensão no pensamento confucionista. Se a natureza humana já é boa, por que as pessoas se comportam mal? A resposta de Mencius: falta de cultivo. Assim como uma planta murcha sem água, a natureza moral definha sem educação adequada e um ambiente social propício. A solução não é a punição, mas sim proporcionar as condições para que a virtude floresça. Mencius também desenvolveu a filosofia política de Confúcio de forma mais explícita. Ele argumentou que os governantes detêm o poder por meio de um mandato divino, mas esse mandato é condicional. Um governante que governa virtuosamente mantém o mandato. Um governante que se torna tirânico o perde, e a rebelião torna-se moralmente justificada. Isso era radical. Significava que os governantes podiam ser legitimamente depostos se violassem o bem-estar do povo. A aceitação popular era a medida máxima de um governo legítimo. Mencius estava articulando algo próximo a uma teoria do consentimento da autoridade política, embora fundamentada em critérios morais, em vez de mera preferência. A adoção imperial. Durante séculos após a morte de Confúcio, sua filosofia permaneceu influente, mas não dominante. Diferentes estados experimentaram diferentes filosofias de governo. Então, em 221 a.C., tudo mudou. O estado de Qin conquistou todos os rivais e unificou a China sob um único imperador pela primeira vez. O imperador Qin Shi Huangdi não era confucionista. Ele abraçou o legalismo completamente. Leis rígidas, punições severas e poder centralizado absoluto. Queimou livros, incluindo textos confucionistas, e enterrou vivos os estudiosos que protestaram. Ele queria apagar o passado e criar uma nova ordem baseada puramente em sua vontade. A dinastia Qin durou 15 anos. Quando entrou em colapso devido a rebeliões e guerras civis, a lição ficou clara. O legalismo puro não conseguia sustentar um império. O medo por si só não era suficiente para manter um vasto território unido. Era necessário algo mais. A dinastia Han, que emergiu do caos por volta de 206 a.C., acabou encontrando algo no confucionismo. Não imediatamente, pois os primeiros imperadores Han eram pragmáticos e combinavam diferentes abordagens filosóficas. Mas durante o reinado do imperador Wu, por volta de 140 a.C., o confucionismo tornou-se a ideologia oficial do Estado. Essa adoção representou tanto um triunfo quanto uma transformação. Os estudiosos confucionistas ganharam imensa influência. A Universidade Imperial ensinava textos confucionistas. O sistema de exames, que se tornaria o principal método de seleção de funcionários, testava o domínio dos clássicos confucionistas. Um menino pobre poderia, teoricamente, estudar para chegar aos mais altos escalões do governo, demonstrando domínio do conhecimento confucionista. Mas o confucionismo, que se tornou ideologia oficial, era diferente dos ensinamentos de Confúcio. Ele havia sido sintetizado com outras filosofias, especialmente o legalismo. O Estado mantinha leis e punições severas, ao mesmo tempo que reivindicava a legitimidade moral por meio da linguagem confucionista.
Os governantes exigiam obediência absoluta, invocando princípios confucionistas sobre relacionamentos adequados. A ênfase original na formação moral dos governantes foi atenuada. Em vez disso, o confucionismo passou a enfatizar cada vez mais o dever dos súditos de obedecer à autoridade, o dever dos filhos de obedecer aos pais e o dever das esposas de obedecer aos maridos. O caráter radical, a insistência de que a virtude justificava a autoridade e sua ausência justificava a resistência, foi suavizado e transformado em uma ferramenta para manter o controle social. Contudo, os valores confucionistas autênticos persistiram. O sistema de exames, apesar de suas falhas, proporcionou alguma mobilidade social. A competência importava mais do que em sistemas puramente hereditários. O ideal do funcionário erudito, alguém cuja autoridade derivava do conhecimento e da virtude, e não do nascimento ou da força, influenciou a forma como o poder era exercido. E em tempos de crise, quando dinastias caíam ou imperadores se tornavam tiranos, os estudiosos confucionistas ainda encontravam em seus textos os recursos para criticar o poder. Os ensinamentos originais, preservados nos Analectos e em outras obras clássicas, permaneciam acessíveis àqueles que os liam com atenção. A arquitetura social. O que tornou o confucionismo tão poderoso, tão capaz de moldar a civilização chinesa por 2 milênios, não foram apenas suas ideias, mas a forma como organizava a vida cotidiana. Ele fornecia uma arquitetura social abrangente, uma estrutura para compreender e lidar com todas as relações humanas. A base eram os 5 relacionamentos: governante e súdito, pai e filho, marido e mulher, irmãos mais velhos e mais novos, amigo e amigo. Essas não eram apenas descrições de papéis sociais. Eram prescrições de como manter a harmonia em cada tipo de relacionamento. Cada relação tinha virtudes específicas associadas a ela. O governante deveria ser benevolente, o súdito, leal, o pai, bondoso, o filho, filial, o marido, justo, a esposa, obediente, o irmão mais velho, gentil, o mais novo, respeitoso. Entre amigos, ambos deveriam ser fiéis. Observe o padrão. A maioria dos relacionamentos é hierárquica, mas a hierarquia traz responsabilidade, não apenas privilégio. O superior em cada relacionamento tem o dever de cuidar do inferior. A autoridade se justifica pela virtude e pelo serviço, não pela dominação. A relação mais importante era de pai e filho. A piedade filial, xiao, tornou-se a virtude cardinal da ética confucionista. Significava mais do que simplesmente obedecer aos pais. Significava cuidar deles na velhice, lamentar-lhes a morte adequadamente, perpetuar seus valores e honrar sua memória. Essa ênfase na piedade filial teve profundas consequências sociais. Tornou a família a unidade básica da sociedade, mais fundamental do que o indivíduo ou o Estado. Criou lares multigeneracionais onde os mais velhos eram respeitados e cuidados. Estabeleceu a veneração aos ancestrais como uma prática religiosa central, conectando os vivos com aqueles que vieram antes. Mas também reforçou a hierarquia e limitou a autonomia individual. O dever de um filho para com seu pai podia sobrepor-se aos desejos pessoais ou mesmo às intuições morais. As mulheres tinham deveres para com os pais, maridos e filhos em diferentes fases da vida, mas com autoridade independente limitada. O sistema criava estabilidade, mas restringia a liberdade. O ritual, Li, era um mecanismo para expressar adequadamente essas relações. Cada interação tinha formas apropriadas, como cumprimentar alguém de status superior, como oferecer presentes, como conduzir o luto, como realizar cerimônias. Essas não eram regras arbitrárias, mas sim a sabedoria incorporada sobre como manter a harmonia social. Ao realizar os rituais corretamente, você demonstrou respeito pelos relacionamentos e pela própria ordem social.
Você lembrou a si mesmo e aos outros dos papéis e responsabilidades adequados. As ações físicas moldaram as atitudes internas. Curvar-se profundamente diante de um dos pais cultivou o sentimento interior de respeito que deve acompanhar a piedade filial. O fio contínuo. Dinastia após dinastia caiu. Impérios ascenderam e ruíram. Potências estrangeiras invadiram. Rebeliões internas dilaceraram o Estado. Em meio a todo esse caos, o confucionismo persistiu. As dinastias Tang, Song e Ming reivindicaram legitimidade por meio dos princípios confucionistas. Cada uma manteve o sistema de exames que testava os textos confucionistas. Cada uma promoveu funcionários que demonstraram domínio do conhecimento confucionista. O neoconfucionismo surgiu durante a dinastia Song, sintetizando a ética confucionista original com a metafísica budista e as percepções taoístas sobre a natureza. Pensadores como Zhu Xi criaram filosofias sistemáticas que abordavam questões que Confúcio nunca respondeu explicitamente, ao mesmo tempo que afirmavam preservar seus ensinamentos autênticos. O sistema de exames tornou-se cada vez mais rigoroso e competitivo. Milhões de meninos passavam a infância memorizando os 4 livros e os 5 clássicos. Apenas uma pequena porcentagem conseguia passar nos exames de nível mais alto e receber nomeações para cargos governamentais. Mas o sistema criou uma cultura intelectual compartilhada, uma linguagem comum de discurso moral e político que unificou a elite intelectual em todo o vasto império chinês. Essa continuidade é sem precedentes na história da humanidade. Nenhuma outra civilização manteve uma única tradição filosófica como base para o governo e a educação por 2000 anos. A civilização egípcia durou mais tempo, mas passou por transformações radicais. A civilização europeia foi repetidamente interrompida por invasões, convulsões religiosas e revoluções políticas. A China também vivenciou tudo isso. A conquista mongol, a conquista manchu, o colapso e a reconstrução de dinastias, períodos de fragmentação e reunificação. Mas, em meio a tudo isso, o confucionismo permaneceu como uma estrutura padrão para a compreensão da sociedade, da ética e do governo. Por quê? O que deu a essas ideias tanta força e longevidade? Parte da resposta é institucional. Uma vez estabelecido, o sistema de exames tornou-se auto-perpetuante. Os funcionários selecionados por meio de exames confucionistas perpetuavam naturalmente um sistema que validava sua própria autoridade. As escolas ensinavam textos confucionistas porque os exames os avaliavam. As famílias investiam na educação confucionista porque ela oferecia o único caminho para cargos oficiais. Mas o ímpeto institucional por si só não explica 2 milênios de continuidade. As instituições podem ser varridas por revoluções ou invasões. A resposta mais profunda é que o confucionismo proporcionou algo que toda a sociedade precisa: um entendimento compartilhado sobre o que torna sua vida digna de ser vivida e como conviver sem se destruir mutuamente. Ofereceu respostas a questões fundamentais. O que é uma boa pessoa? Alguém que cultiva a virtude e trata os outros com respeito. O que é uma boa sociedade? Uma sociedade onde os relacionamentos são harmoniosos e as hierarquias são justificadas pelo serviço. O que é uma boa vida? Uma vida dedicada ao autodesenvolvimento, ao bem-estar da família e à contribuição social. Essas respostas foram conservadoras, enfatizando a estabilidade em detrimento da mudança. O dever em detrimento da liberdade. A harmonia social em detrimento da expressão individual. Mas funcionaram. Criaram uma das civilizações mais estáveis e duradouras da história da humanidade. Permitiram que um vasto território, com enorme diversidade populacional, funcionasse como uma unidade política coerente por séculos a fio. O desafio moderno
Então, chegou a Era Moderna. E tudo o que o confucionismo representava foi subitamente questionado. Os séculos XIX e XX trouxeram o imperialismo ocidental, derrotas militares, atraso econômico e humilhação política. A China, que se considerava o centro da civilização por milênios, descobriu que era tecnologicamente e militarmente inferior às potências europeias. Os reformadores buscaram explicações e encontraram o confucionismo. Argumentaram que sua ênfase na tradição bloqueava a inovação. Sua estrutura hierárquica impedia a iniciativa individual. Seu foco no cultivo moral ignorava o conhecimento prático. Sua veneração por textos clássicos sufocava a investigação científica. O sistema de exames foi abolido em 1905. O Império caiu em 1911. O movimento 4 de maio de 1919 clamava pela rejeição total da cultura tradicional, incluindo o confucionismo, em favor da ciência ocidental e da democracia. Intelectuais atribuíam a fraqueza e o atraso da China aos valores confucionistas. A Revolução Comunista de 1949 deu continuidade a essa rejeição. Mao Tse-tung considerava o confucionismo uma ideologia feudal que justificava a opressão de classe. A Revolução Cultural teve como alvo explícito o legado confucionista, destruindo templos, queimando textos e perseguindo estudiosos que defendiam os valores tradicionais. Pela primeira vez em 2000 anos, o confucionismo não era a ideologia oficial da China. Parecia que a tradição finalmente poderia morrer, destruída não por conquistas estrangeiras, mas pela rejeição interna do próprio povo chinês. Mas não morreu. Adaptou-se. Em Taiwan, Hong Kong, Singapura e entre as comunidades chinesas no exterior, os valores confucionistas persistiram. Os estudiosos continuaram a estudar os textos. As famílias mantiveram as tradições de respeito pelos mais velhos e a ênfase na educação. A ética social codificada pelo confucionismo provou ser notavelmente duradoura, mesmo sem o apoio do Estado. E gradualmente, mesmo na China continental, as atitudes mudaram. À medida que o país alcançava sucesso econômico e estabilidade política, a rejeição total da tradição parecia menos necessária. Os estudiosos começaram a reexaminar o pensamento confucionista, encontrando recursos para abordar problemas modernos, ética ambiental, ética empresarial e alternativas ao individualismo ocidental. Após décadas de rejeição, o governo chinês começou a reabilitar Confúcio com cautela. Não como figura religiosa ou autoridade política, mas como símbolo cultural, representando as conquistas históricas e os valores distintivos da civilização chinesa. Institutos Confúcio foram criados em todo o mundo para promover a língua e a cultura chinesas. A questão agora é o que o confucionismo significa no século XXI. Uma filosofia desenvolvida há 2.500 anos pode dialogar com as preocupações modernas? Sua ênfase na hierarquia pode acomodar as demandas por igualdade? Seu foco no dever pode incorporar o respeito aos direitos individuais? Suas formas tradicionais podem expressar os valores contemporâneos? Diferentes pensadores oferecem diferentes respostas. Alguns defendem a preservação pura, mantendo as interpretações tradicionais contra a corrupção moderna. Outros advogam uma reinterpretação radical, encontrando nos textos confucionistas recursos para a democracia, o feminismo e os direitos humanos que não eram evidentes para os leitores anteriores. O que parece claro é que o confucionismo mantém sua vitalidade, não como uma doutrina estática, mas como uma tradição viva, uma conversa contínua sobre questões fundamentais que toda sociedade precisa responder. As respostas específicas que Confúcio deu podem precisar de revisão, mas as perguntas que ele fez permanecem urgentes. Como devemos tratar uns aos outros? Que tipo de pessoas devemos nos esforçar para ser?
A quais relações devemos ser leais? Como a sociedade pode equilibrar o florescimento individual com o bem-estar coletivo? A sabedoria preservada. 2 milênios e meio após sua morte, Confúcio permanece um dos pensadores mais influentes da história da humanidade. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem em sociedades moldadas por suas ideias. Centenas de milhões de outras entram em contato com os valores confucionistas por meio da influência cultural do leste asiático. Mas seu legado não é apenas histórico ou regional. As questões que ele abordou são universais. Toda sociedade precisa determinar como cultivar a virtude em seus cidadãos, como equilibrar liberdade e ordem, como transmitir sabedoria entre gerações, como justificar a autoridade e como manter a comunidade diante do interesse próprio. Confúcio ofereceu um conjunto de respostas, fundamentadas em seu contexto histórico específico, mas apontando para ideias que transcendem esse contexto. Sua ênfase no cultivo moral como alicerce de um bom governo desafia as suposições modernas de que sistemas e instituições importam mais do que o caráter. Sua insistência de que relacionamentos adequados exigem tanto hierarquia quanto reciprocidade oferece uma alternativa tanto ao autoritarismo quanto ao individualismo radical. Fundamentalmente, Confúcio ensinou que ser humano é algo que devemos aprender, não algo que somos automaticamente. Tornamo-nos plenamente humanos através do cultivo, praticando a virtude até que ela se torne natural, estudando a sabedoria até que ela molde nossa percepção, realizando rituais até que eles expressem sentimentos autênticos. Isso não é otimismo nem pessimismo em relação à natureza humana. É o reconhecimento de que somos inacabados, de que possuímos potencial tanto para o bem quanto para o mal, e que o potencial que concretizamos depende das escolhas que fazemos e das comunidades que nos moldam. O Livro Vermelho nos mostrou a descida de um homem ao seu próprio inconsciente para descobrir padrões universais. Confúcio fez uma jornada diferente, não para dentro, mas para trás, mergulhando na sabedoria dos antigos para descobrir princípios para o futuro. Ambos reconheceram que as respostas de que precisamos não se encontram no óbvio ou no novo, mas em profundezas que esquecemos como acessar. Jung encontrou essas profundezas na psique. Confúcio as encontrou nos textos clássicos, na experiência vivida dos relacionamentos, na sabedoria acumulada das gerações. Caminhos diferentes, mas percepções semelhantes. Somos maiores do que imaginamos, conectados a fontes de significado mais profundas do que a consciência individual e capazes de transformações que a vida convencional não exige, nem concebe. Confúcio morreu acreditando que havia fracassado. Nenhum governante havia abraçado sua visão. Nenhum Estado havia provado que a virtude poderia governar eficazmente. Ele não viveu para ver dinastias construídas sobre seus princípios ou suas palavras memorizadas por milhões. Ele apenas sabia que havia preservado a sabedoria ancestral e a transmitido a discípulos que poderiam levá-la adiante. Isso bastou. A semente que ele plantou cresceu e se tornou uma das grandes árvores da civilização humana, moldando a forma como as pessoas entendem ética, família, educação e governo em toda a Ásia Oriental e além. O menino pobre de Lu, que aprendeu sozinho com textos antigos, tornou-se o mestre de bilhões. Seu método era simples: estudar o passado, cultivar a virtude, tratar os outros com respeito e jamais comprometer princípios por conveniência. Seu impacto foi profundo. Uma civilização que media o sucesso não pela conquista ou riqueza, mas pela realização moral, que honrava os eruditos acima dos guerreiros, que via a educação como o caminho tanto para a realização pessoal quanto para a contribuição social. O mundo mudou de forma inimaginável desde que Confúcio percorreu as estradas da China antiga.
Mas as perguntas que ele fez e os valores que defendeu permanecem dolorosamente relevantes. Numa era de comunidades fragmentadas e mudanças aceleradas, sua ênfase nos relacionamentos e na tradição oferece uma nova perspectiva. Numa era de ceticismo em relação à virtude pública, sua insistência de que o caráter importa desafia nossas baixas expectativas. Não precisamos aceitar todas as respostas confucionistas para apreciar a profundidade de suas perguntas ou a coragem de seu compromisso. Ele dedicou sua vida a provar que as ideias podiam mudar o mundo, que o ensinamento podia curar a sociedade, que o bem podia triunfar não pela força, mas pelo exemplo. Ele se enganou quanto ao momento. O triunfo levou séculos, mas ele estava certo quanto à possibilidade. A virtude pode governar. A educação pode transformar. A sabedoria pode persistir através das gerações. O mundo despedaçado em que ele nasceu se curou, moldado pelos princípios que ele articulou e pelos alunos que ele ensinou. Esse é o legado. Não uma doutrina congelada, mas uma tradição viva. Não respostas que devemos aceitar, mas perguntas que devemos continuar fazendo. Não um destino que podemos alcançar, mas um caminho que podemos trilhar, geração após geração, cada um fazendo a jornada que Confúcio mapeou quando mergulhou na sabedoria ancestral e emergiu com verdades que o tempo não pode apagar.